A paz do Senhor, irmãos, com alegria que eu quero compartilhar com vocês mais uma palavra de Deus. E eu estava devendo falar sobre o perdão, nós estamos trabalhando sobre o perdão, sobre a amargura, sobre a cura da amargura. Eu quero estar aqui compartilhando com vocês. Nós vamos trabalhar um pouco Mateus capítulo 18, que fala bastante a respeito do perdão, que está em Mateus 18, a partir do versículo 21. Gostaria que você estivesse acompanhando, que o Espírito Santo de Deus nos ensine, nos ministre nosso espírito e principalmente que nos cure, de toda qualquer amargura, falta de perdão e nos liberte. Em Mateus 18, a partir do versículo 21, diz o seguinte: Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quero trabalhar esses dois versículos primeiramente aqui. No primeiro versículo, no versículo 21, se você vai ler um pouco antes, você vai ver que Jesus está falando, ensinando, orientando a igreja, os discípulos ali a respeito do perdão na igreja, dentro da igreja, a forma como lidar com as questões de dissensões, de brigas, de confusões e a questão do perdão, como tratar. E ao ouvir isso, Pedro, ele aproxima-se de Jesus e disse: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Então, por que Pedro vai até Jesus e faz essa pergunta? Depois de ouvir exatamente instruções, ensinamentos a respeito do perdão, como tratar quando um irmão erra contra o outro e a forma como lidar com isso. Então, por quê? Porque ele é como nós, ele era como nós, tendo dificuldades para perdoar. O ser humano tem essa dificuldade. Como nós já trabalhamos, perdão, ele tem os dois lados. Ele tem um lado divino e tem um lado humano. A parte humana é a decisão de perdoar e a parte divina é a cura da nossa alma, do nosso sentimento, daquela ferida que foi causada pela amargura, pela mágoa, pela falta de perdão. Então Pedro se aproxima de Jesus e diz: Senhor, até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim, eu vou lhe perdoar? Até 7? Por quê, irmãos? Segundo a tradição judaica, seria 4 vezes. Pedro já disse 7, então tem 3 pontos mais. Aí tem 3 vezes, tem mais 3 vezes que ele vai estar perdoando. Porém, quer dizer, então, talvez seria, é o limite, tá ótimo, Se 4 tá bom, 7 então já está no limite. Mas Jesus, ele vai advertir ele que não era da forma como ele queria, como ele pensava. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo? Também não, Pedro, você não tem que perdoar somente 490 vezes. Pedro, o perdão é ilimitado, o perdão não tem limite, Pedro. Você precisa perdoar tantas vezes for preciso. Em outro texto, a palavra de Deus diz, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes você vai perdoar ele. Então, Pedro, com essa dificuldade, ele vai perguntar para Jesus, ele vai querer um apoio do seu sentimento de limitar o perdão. Chega, já perdoei, isso aqui é o suficiente. Como nós temos a nossa maneira de agir também, nós agimos assim também. Tipo, já pecou demais, já deu, já perdoei demais e chega. Então Jesus, ele dá continuação a esse texto, ele vai contar a parábola do credor incompassivo, que é muito importante. Nós aprendemos muitas lições aqui nesse texto a respeito do perdão. E algumas coisas que às vezes nós nem atentamos, quando nós não perdoamos o que está acontecendo na nossa vida, tanto física como espiritual. Então vamos acompanhar a partir do versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, seu senhor o mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves.
Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então aqui nós observamos que Jesus ele vai contar uma parábola, uma comparação, comparando as coisas terrenas, as coisas que nós conhecemos, as coisas do céu com as coisas terrenas que nós conhecemos. Então ele vai fazer essa comparação. Então ele diz que o reino dos céus é comparado a um rei que um dia chama todos os seus servos para prestar conta, acertar as contas ali, tudo que devia a ele no reinado. E no meio desses aparece um que está devendo 10.000 talentos. Isso era realmente valores altos para aquele homem, era bem alto. Trazendo para nossas vidas hoje, seria um valor, uma dívida, uma conta que não teria como pagar. Então aquele rapaz, quando ele se viu naquela situação, ele vai prostrar-se aos pés do rei e vai pedir que tenha misericórdia dele, que tenha compaixão, que seja generoso, que dê um tempo para ele. Por quê? Ao encontrar ele não tendo com o que pagar, seria colocado os filhos, a mulher e os filhos fossem vendidos com tudo que tivesse para que pagasse a dívida. Então ele se prostra, reverencia, implora e pede a misericórdia. O Senhor, aquele rei, ficou olhando para aquele rapaz e sentiu compaixão dele, sentiu misericórdia. E ao sentir compaixão, ele diz, então, olha, faz o seguinte, perdoou, soltou ele não precisaria ser preso, sua mulher e seus filhos não precisariam ser vendidos, e ele, além de tudo isso, ele recebe o perdão daquela dívida. Vamos imaginar 16 mil reais aí, ou 3 milhões de dólares, qualquer coisa, um valor bem alto, que você fosse perdoado. Você está devendo, está lá, vamos colocar nome sujo, uma situação bem difícil, e você, não, está aqui, você pode ir embora, você está liberado, acabou, zerou sua dívida. Como você se sentiria? Assim foi aquele rapaz. E ele, saindo dali feliz, maravilhado, perdoado, ele sai e encontra logo em seguida um conservo, ou seja, um irmão, alguém que trabalhava no reino também. Essa pessoa pode ser um parente, um amigo, enfim. E quando ele encontra, ele devia muito menos a ele do que o que ele devia para o rei. Mas a Bíblia diz que ele sufocava, então ele encontrou ele e disse, paga-me o que me deves. A Bíblia diz que ele pegou ele pelo colarinho e sufocava, dizendo, você está me devendo, você deve me pagar. E ele disse, eu não tenho, tenha misericórdia de mim, seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Mas aí, vamos colocar aqui, hoje trazendo para a nossa vida. Quem é esse rei? Esse rei é Deus. Quem é esse? Vamos chamar esse João aqui que foi perdoado, esse 10.000 talentos, esse valor que ele não tinha com que pagar. Vamos chamar ele esse João, seria eu. Esse outro aqui, que seria esse Pedro, vamos colocar Pedro aqui, esse Pedro que foi encontrado e foi sufocado, vamos colocar que seja nosso irmão, nosso amigo, nosso irmão de igreja, nossa família, alguém da nossa parentela ou não da nossa parentela. Esse rei é Deus, esse que está devendo muito sou eu, e o outro que está devendo menos é o meu vizinho, é o meu irmão, é o meu parente. Então, a questão é, Deus nos perdoa, nós pedimos perdão dos nossos pecados, e queremos o perdão sim de Deus, e devemos tanto para Deus, mas nós não queremos perdoar alguém que deve menos que nós devemos para Deus. Aquela pessoa deve menos para nós do que o que nós devemos para Deus. E nós recebemos o perdão, queremos o perdão, mas não queremos perdoar o outro, que deve menos para nós do que o que nós devemos para Deus. Mas existe algumas coisas a respeito do perdão aqui. Uma das coisas é, quando aquele homem,
esse João aqui, sai da presença do rei perdoado, ele encontra o outro e a Bíblia diz que ele sufoca e ele pede misericórdia, pede perdão e pede para não ser preso. Mas a Bíblia deixa bem claro, começamos a trabalhar agora, quando ele pede compaixão, no versículo 27, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou os seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, lançando mão deles, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Versículo 30. Ele não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Então vamos lá. A Bíblia diz que quando ele pediu perdão, ele disse que ele não quis perdoar. Então aqui está um ponto-chave da questão do perdão. Decisão. A Bíblia está deixando claro que ele não quis. Então perdão não é sentir. Eu não perdoo porque eu não sinto de perdoar. Meu coração está fechado, eu não sinto. Não, a questão do perdão é uma decisão. Perdoar, independente se estou sentindo ou não. Perdão não é sentimento, é decisão, é mandamento. Então ele não quis. Vamos observar outro ponto importante aqui. Quando ele não quis liberar ele, o que ele fez? Ele prendeu ele foi preso. Quando não perdoamos, quando nós decidimos não perdoar, nós aprisionamos aquele a quem nós não perdoamos. Mas não fica por aí. Quantas pessoas, às vezes, nós aprisionamos porque nós retemos o perdão a ela. Nós queremos o perdão de Deus, e o Pai Nosso já deixa bem claro isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, é uma condição. Pai, me perdoa do jeito que eu já perdoei aquele que me ofendeu. Então, se eu não perdoei, eu estou dizendo a Deus que também não me perdoe. Então, a questão aqui, primeiro, é não querer, é decisão. Quando eu não perdoo, quando eu quero, quando eu decido que não vou perdoar, eu prendo aquela pessoa. Quando os companheiros viram aquilo, eles correram e contaram ao rei e disseram, olha, o senhor não perdoou aquele João? Sim. Pois ele pegou o Pedro lá e mandou prender. E aqui está outra questão muito importante aqui nesses versículos seguintes, que está no versículo 32, diz assim, então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Quando aquele João volta para a presença do rei, ele encontra o rei e diz para ele, olha, servo malvado, servo mau. Então, quando nós somos servos de Deus, quando nós não perdoamos, Deus nos considera assim, maus, malvados. Foi a primeira expressão, servo malvado. Eu não perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicou. Por que tu não perdoou também? O teu companheiro, não devias tu igualmente ter tido compaixão, como eu tive misericórdia de ti? Ou seja, eu quero o perdão de Deus, mas eu não quero liberar alguém que me ofendeu menos do que o que eu ofendi a Deus. E a gente geralmente tem a mania, Senhor, perdoa os meus muitos pecados, mas nós não queremos perdoar às vezes uma palavra, uma atitude. Por quê? Essa é a nossa natureza, a natureza humana, e essa natureza humana é chamada aqui de malvada, de mal. Mas não fica somente nisso, né? Você vê que novamente é uma decisão. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro como eu tive de ti? Você pode ter compaixão, você pode ter misericórdia, você podia ter feito. Então, você está deixando claro que é uma questão de decisão realmente. Não é querer, aliás, não é sentir, mas é decidir, é querer perdoar, independente se eu sinto ou não a vontade de perdoar. Geralmente não vai se sentir vontade. Por quê? Porque nós vamos simplesmente estar por esse sentimento malvado aqui, que o próprio Deus, aqui representado por esse rei, diz, servo malvado. Mas no 34 existe algo muito importante. Esse aqui está o grande fator desse capítulo aqui, muito importante. Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que ele devia. E aqui está outro segredo muito grande. A Bíblia diz que, então, se aqui é o rei que representa Deus, e Jesus é quem está falando, essa palavra quem está falando é Jesus. Ele diz, indignado, seu senhor entregou aos atormentadores. Então, já que ele não quis perdoar, qual foi o próximo passo? Agora ele ficou também preso.
Quando não perdoamos, porque ele foi livre, voltou, foi chamado à presença do rei, o rei chama ele de malvado, declara que ele devia ter perdoado, e ele, então, ao invés agora, não teve mais perdão, mas teve prisão para ele. Então, quando não perdoamos, nós aprisionamos a quem não perdoamos e ficamos aprisionados. Mas a questão é, quem nos prende? Quem nos prende? E o que é pior, quando alguém é preso, eu nunca estive na cadeia, mas se sabe que aqueles que são presos são levados à mão dos carcereiros, enfim, toda a disciplina, eles passam por processo de disciplina. Ou seja, foram entregues, o Senhor o entregou aos atormentadores. E quem são esses atormentadores hoje? Demônios. Quando nós não perdoamos, nós estamos na mão de demônios. Ah, mas eu sou crente. Não interessa se você é crente, se você é pastor, se é presbítero, não interessa. Se nós não perdoamos, nós estamos na mão de demônios. É o que está muito claro aqui. Entregue na mão esses atormentadores, em outra versão diz torturadores, refere-se a demônios. Tanto que esses demônios da falta de perdão, eles são chamados de torturadores. Então, ou verdugos. Então, o que acontece? Quando nós não perdoamos, porque Jesus morreu declarando perdão, pedindo perdão por nós. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, quando nós não perdoamos, imediatamente nós ficamos na mão de demônios. Como? O que acontece? Qual é o sentimento que vem sobre o ser humano, sobre nós? É um sentimento de sempre estar lembrando daquilo. E quem faz isso? Os demônios. Eles ficam sempre, você viu que a pessoa fez com você, né? Você lembra, né? Aquela pessoa lá não tem jeito. Olha, entendeu? Olha, e fica, a pessoa está andando, está até alegre, feliz, mas quando lembra do que o outro fez, da situação, fecha o coração, fica angustiado, muda de rua, muda de assunto, sai do ambiente, como nós já estudamos na questão da amargura. Então isso é muito sério. A falta de perdão nos coloca na mão, na ação direta de demônios na nossa vida. Porque eles sabem, eles conhecem a palavra de Deus. Então tudo eles vão fazer para nos manter aprisionados. Porque em cima disso nós ficamos privados da graça de Deus, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tenham cuidado Tenham cuidado para que não sejam privados da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine a muitos. Então, o diabo não é burro, ele sabe que quando nós ficamos com mágoa, nós estamos na mão dele, porque ele fica o tempo todo lembrando. E ele sabe também que nós começamos a perder a graça de Deus. E aí a vida começa a ficar presa, as coisas começam a não fluir em todas as áreas da nossa vida. A falta de perdão nos aprisiona e aprisiona também o outro. Mas a questão é ficar na mão de atormentadores. Porque Jesus vai dizer o seguinte: assim vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, a seu irmão as suas ofensas. Então o que Jesus está dizendo? Do jeito que aquele rei colocou aquele rapaz na mão de atormentadores, o próprio Deus permite. Ah, mas eu sou crente, Deus não permite. Permite, qualquer um de nós. Se nós não perdoarmos, porque perdão é mandamento, perdão é decisão. Jesus morreu pedindo para Deus nos perdoar. Então ele não aceita. Deus sendo justo, maravilhoso, Deus santo, ele perdoa. E porque nós, como ser humano, não temos a capacidade de perdoar alguém que nos ofendeu. Não estou falando que é fácil, nem para ninguém. Perdoar não é fácil. Porém, é decisão. Mesmo que nós não estejamos sentindo, nós devemos liberar, declarar. Até nós sentimos que o nosso coração foi curado. Então, decidimos perdoar e o Senhor cura o nosso coração. Somos libertos da cadeia e soltamos as pessoas da cadeia. E isso é muito importante. Então, aqui está muito claro. Se você, do mesmo jeito que o rei fez com aquele rapaz, ele fará com vocês. Com quem Jesus está falando? Jesus não está falando, não é com Pedro? Jesus não está falando com os discípulos, os demais discípulos? Então, ele está falando, vamos colocar para crentes. Pessoas conhecedoras da palavra de Deus, entende? E quantas pessoas, irmãos, aprisionadas, mesmo como cristão, servo de Deus, com mágoa de A, B ou C, coração trancado, a vida não flui, como já disse, tem várias consequências, né, da amargura na nossa vida, da falta de perdão. Porque quantas pessoas hoje estão, o câncer, uma das enfermidades que é acelerada pelo processo de mágoa, de muito ódio no coração, e tantas outras enfermidades que nós já trabalhamos sobre isso aí.
Mas a questão é, assim vos fará quem? Meu Pai Celestial. Se do coração, não é simplesmente de boca, mas de coração. E para que isso aconteça, nós precisamos estar liberando, decidir perdoar. Quantas vezes, vamos tratar para uma situação bem comum e bem simples da nossa vida no dia a dia. Às vezes alguém, por exemplo, pede um dinheiro emprestado e essa pessoa não paga. O que acontece com a vida da pessoa? Você fica o tempo todo, fulano pegou e não me paga, fulano está me devendo. Aí aquela chateação, quando não vai cobrar, se não vai cobrar, mas fica o tempo todo falando. E muitas vezes nós temos que fazer o quê? Libera, deixa andar, solta a pessoa. E às vezes nós não fazemos isso. Então, o que às vezes fala, solte, não deixa a pessoa presa, libere ela. É muito mais fácil às vezes fazer isso do que nós ficarmos sufocando, colocando a mão no pescoço, na garganta de alguém. Mas eu não faço isso literalmente, não fazemos porque às vezes não temos condições. Mas se pudéssemos, né, como a palavra de Deus diz lá em 1 João, ele vai falar sobre isso, né, que aquele que aborrece seu irmão é homicida, e nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então às vezes a gente fala, mas eu nunca matei ninguém, mas se eu odeio, para Deus nós somos assassinos. Então, a questão é, quando nós não perdoamos, nós ficamos na mão de demônios, de atormentadores. E muitas vezes as pessoas ficam tão aprisionadas na falta de perdão, na mágoa de alguém, que muitas vezes morrem com essa amargura. E a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 4, acho que é o 4, deixa eu ver o versículo aqui rapidinho, Efésios, vai falar mais um texto a respeito disso também. Interessante, eu vou ler para mim não falar as minhas palavras, eu quero falar exatamente na íntegra como está a palavra de Deus aqui. No versículo, aqui ó, no versículo 26 de Efésios capítulo 4, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então aqui, irai-vos, ou seja, todo mundo fica chateado, magoado com alguma situação. Fique chateado, mas não deixe a ira pôr o sol. Ou seja, o certo é, temos um problema com alguém durante o dia, antes de 24 horas, antes do sol se pôr, já estamos bem. Já temos feito a paz, já temos perdoado. E esse sol se pôr não é simplesmente o sol se pôr literalmente, anoitecer, mas pode ser a morte chegar. Pode ser o nosso coração parar. Isso é o sol se pôr, e nós não podemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira, sobre a nossa amargura, sobre a nossa mágoa. Nós não podemos deixar o sol se pôr. Então, o que isso quer dizer? Se o sol se pôr, se nós partirmos daqui com amargura, com ódio de alguém, sem liberar perdão, isso é um problema para a eternidade. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Então, também nós como cristãos, muitas vezes, quem sabe, você já tem tantos anos que tem uma mágoa de alguém, que passa anos e mais anos, levanta defunto, você sempre lembra, Satanás nunca deixa esquecer. Faz você mudar de caminho, fugir de ambientes, trancar o coração, perder a alegria, porque simplesmente o mágoa está lá, não perdoou, você prendeu alguém, está preso também. Então não pense que o perdão, a falta de perdão simplesmente prende os outros, mas ele também nos aprisiona. E a falta de perdão nos tira, nos impede que a graça de Deus, o favor, as bênçãos de Deus tenham nas nossas vidas. Isso é muito importante para as nossas vidas, irmãos, a falta de perdão. E sem contar que o ódio, quando a prova de que realmente existe realmente a ação de demônios, é que na verdade, quando a pessoa não perdoa, ela não consegue esquecer, é uma perturbação na vida da pessoa. Isso realmente é a prova de que nós ficamos na mão de atormentadores. E no versículo 27 diz assim: não dê lugar ao diabo. Então, não perdoar é dar lugar ao diabo para trabalhar na nossa vida. Meu querido, minha querida, que você reflita sobre tudo isso, que o Espírito Santo de Deus te ajude, nos ajude a perdoar, porque nós não queremos ficar na mão de atormentadores, porque é isso que ele quer. Ele sabe como barrar a nossa vida, ele sabe como paralisar muitas coisas, fechar muitas coisas na nossa vida, impedir
todas as áreas, seja emocional, espiritual, em todas as áreas, financeira, todas as áreas, saúde, ele vai ter lugar para trabalhar por causa do perdão, da falta de perdão. Que neste momento nós venhamos, em nome de Jesus, arrancar esse rato, né, morto na vida, que está impedindo aí o fluir de Deus nas nossas vidas, né? Então, que nós venhamos refletir sobre tudo isso. Porque a falta de perdão é pecado, e é um pecado que é como um rato que está morto, entupindo a válvula do nosso coração, do fluir de Deus na nossa vida. Então, que nesse momento você venha refletir e o Espírito Santo de Deus te ajude a liberar perdão.